Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices norte-americanos acabaram por fechar então em terreno positivo. No entanto, a escala dos movimentos foi mais pequena, o SP500 ganhou apenas 0,16. O Nasdaq fechou praticamente inalterado, com uma valorização de 0,07 apenas. O Dow Jones 0,47 e o Russell 2000 0,2. Os índices asiáticos estiveram então a ser negociados em terreno negativo. As conversações entre o presidente chinês Xi e o presidente norte-americano Joe Biden, à margem então da cimeira da APEC, duraram cerca de 4 horas e abordaram vários temas. Os dois líderes discutiram temas como Taiwan, Ucrânia, por exemplo, Israel, Gaza também, e a comunicação entre militares, inteligência artificial, entre outros. E o presidente chinês afirmou, após esta reunião, que há muito espaço para a cooperação entre os Estados Unidos e a China e que a China quer ser um parceiro comercial e amigo também dos Estados Unidos. A China também afirmou que não tem planos para uma ação militar contra Taiwan nos próximos anos. Em relação à sessão europeia, estamos também aqui a negociar em terreno, sobretudo, negativo. Há alguns índices em terreno positivo, mas a maior parte deles a negociarem no vermelho. E temos também aqui os mercados americanos praticamente inalterados, portanto, em relação ao valor de ontem, portanto, com ligeiríssimas valorizações, num dia em que tivemos aqui dados do mercado laboral na Austrália. A Austrália criou 55 mil novos postos de trabalho no mês de outubro, mais do dobro do valor esperado, e também bastante acima do valor registrado em setembro, e a taxa de desemprego aumentou 1/10 em relação ao mês de setembro para os 3,7, saindo então em linha com o esperado. Às 11h30 teremos declarações de Lagarde, poderão fazer aqui mexer um pouco o mercado cambial, nomeadamente os pares com o euro, e da parte da tarde teremos então os habituais pedidos semanais de subsídio de desemprego, às 13h30 nos Estados Unidos, e vários discursos de membros da FOMC ao longo da tarde, bem como também os inventários de gás natural às 15h30. Olhando aqui para as commodities, começando se calhar pelo petróleo, tivemos então ontem os dados dos inventários de petróleo, que saíram acima do esperado, 3,6 milhões de barris, e que acabaram por fazer o petróleo cair bastante. O petróleo no dia de ontem teve uma queda considerável, depois sobretudo de quebrar então aqui este suporte dos 77,60, peço desculpa, e quebrar também aqui esta linha de tendência ascendente. Neste momento está aqui, parece estar aqui a fazer o reteste à linha de tendência, também aqui a negociar no género de um range, poderá eventualmente ser interessante para a abertura de posições curtas. Teremos que verificar primeiro onde é que irá inverter, será nesta zona, será um pouco mais acima, mas estou convencido que a tendência continua a ser de queda para o WTI no curto prazo. Em relação ao ouro, a tendência de subida mantém-se, depois de ter feito aqui esta vela de martelo no dia 12, tem vindo a fazer máximos e mínimos cada vez maiores. A prata também, portanto, bastante forte, nos 23,60, e se olharmos aqui também para o café, que temos vindo também a acompanhar de perto, o café volta a subir, e eventualmente poderá vir outra vez a retestar aqui a zona dos 178,70. Nas agrícolas também o milho mantém tendência de queda, acredito que possa vir a retestar aqui os mínimos do dia 13 nos 462, e o trigo mantém-se a negociar no range, neste momento a aproximar-se então do limite inferior do mesmo, nos 542, portanto atenção a isso. Poderemos ter aqui eventualmente uma quebra deste range em baixa. O gás natural mantém-se aqui a consolidar, atenção que poderá estar aqui a formar um género de uma flag, e caso esta flag seja quebrada em baixa, poderá ter implicações baixistas então para o gás natural. Olhando para os índices europeus, o DAX continua muito forte, 15.870, a próxima zona de resistência é a zona psicológica dos 16.000, aproximadamente aqui nesta zona, portanto tem aqui ainda algum espaço para subir. O IBEX também continua a testar aqui esta linha de tendência ascendente que aqui temos, portanto já teve aqui vários pontos de toque, reagiu sempre em baixa e está neste momento precisamente a testar essa resistência nos 9.700 pontos. O CAC também subiu bastante, está neste momento também a consolidar. O FTSE mantém-se também em alta, mas um pouco mais fraco que os restantes índices, e o Eurostoxx 50 também aqui a caminho de testar a resistência dos 4.355, portanto também tem aqui ainda algum espaço para subir, cerca de 0,80%. Em relação ao SP500 continua muito forte,
a aproximar-se agora da resistência intradiária dos 4.550, já fez aqui uma vela ontem diária de possível inversão. No curto prazo vemos também aqui alguma consolidação, vamos ver o que é que poderá acontecer também ao S&P 500, a mesma coisa para o Nasdaq, que testou este máximo de julho e reagiu em baixa. Estamos também aqui na zona importante de resistência dos 16 mil pontos. Dow Jones acima então dos 35 mil, parece manter-se com potencial de subida, e também aqui o Russell 2000 fez aqui uma vela de inversão no dia de ontem e poderá também ter aqui alguma consolidação no curto prazo. No entanto, a tendência também se mantém claramente de subida. Olhando para o mercado cambial, hoje são as moedas relacionadas com o apetite pelo risco, as chamadas beta currencies, que pior performance têm, a AUD, a NZD e também o CAD, e as moedas tipicamente relacionadas com aversão ao risco, aquelas que têm melhor performance, nomeadamente o Yen e o dólar, mas também temos aqui o euro bastante forte no dia de hoje. Olhando aqui para o mercado cambial, o dólar index então a recuperar um pouco depois da forte queda registada no início desta semana. Reparem aqui esta vela bastante negativa, agora aqui a recuperar um pouco, a tendência para já mantém-se de queda. O euro-dólar mantém então a tendência de subida, parece estar aqui a negociar dentro de um canal no curto prazo, tal como aconteceu aqui atrás, este é um canal de mais curto prazo. Vamos ver, se for quebrado em alta, poderá ter aqui também um movimento pequeno, cerca de 40 pips em alta. A Libra também para já mantém a tendência de subida, o Euro-Libra bastante lateral, não me parece interessante, e o AUD, aliás, os pares AUD em relação ao Euro e NZD em relação ao Euro também bastante penalizados, reparem, portanto, com o AUD a perder alguma força, e portanto temos aqui o Euro-AUD para já a querer recuperar, bem como também o Euro-NZD. Em relação aos pares com o Yen, portanto, o Yen hoje ganhar alguma força, sobretudo se vimos pares como por exemplo a NZD Yen, AUD Yen, CAD Yen, poderão ser pares interessantes para shortar. O dólar Yen mais parado, o Libra Yen também bastante parado, e o Euro Yen também, uma vez que são ambas moedas fortes. O CAD está também hoje bastante fraco, portanto, Euro CAD a disparar, dólar CAD aqui também a tentar formar um género de uma base, parece ser um cabeça e ombros de curto prazo. Atenção aqui ao dólar CAD, eventualmente se quebrar esta zona poderemos ter aqui um disparo então no dólar CAD. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.